Olá, meu nome é Bárbara e vou apresentar para vocês o artigo intitulado, em tradução livre do inglês, Particionando os componentes de colonização e extinção da beta-diversidade em gradientes de perturbação, de Tatsumi e colaboradores, publicado na Ecology em 2020. Mudanças na diversidade de espécies frequentemente resultam de perdas e ganhos de espécies. A natureza dinâmica da diversidade beta, que pode ser definida como a variação espacial na composição das espécies que deriva da troca temporal de espécies, tem recebido relativamente pouca atenção, em particular em comparação com as diversidades alfa, que é a riqueza local de espécies, e gama, que é a riqueza regional de espécies. A perturbação pode causar diminuições na diversidade beta, muitas vezes referida como homogeneização biótica, que pode prejudicar a funcionalidade do ecossistema em grandes escalas espaciais. Uma compreensão mais profunda dos processos dinâmicos por trás da diversidade beta forneceria um passo crítico para prever como a organização da biodiversidade em escala de paisagem e a funcionalidade do ecossistema podem mudar em resposta a futuros regimes de perturbação. Para entender melhor as dinâmicas temporais por trás da beta-diversidade, os autores deste trabalho definiram 6 casos que descrevem como a extinção local e a colonização conduzem à homogeneização e heterogeneização biótica. O caso 1 é onde a perturbação exclui seletivamente espécies raras que inicialmente existiam em um número limitado de manchas. Isso deve fazer com que as manchas se tornem mais homogêneas em termos de composição em locais perturbados do que em locais não perturbados. No caso 2, a perturbação exclui conjuntos semelhantes de espécies abundantes regionalmente, que existiam em um grande número de manchas. Da mesma forma, no caso 3, a perturbação remove espécies regionalmente abundantes, mas apenas parte delas em diferentes manchas locais. Espera-se que os casos 2 e 3 conduzam a aumentos pós-perturbação da beta-diversidade, ou seja, heterogeneização biótica. No entanto, eles devem mostrar padrões contrastantes quando se trata da diversidade beta dos subconjuntos de espécies que foram extintas. O caso 4 é onde a perturbação induz a colonização de novas espécies, de tal forma que cada espécie coloniza um pequeno número de manchas, levando à heterogeneização biótica. Em contraste, no caso 5, conjuntos semelhantes de espécies colonizam manchas múltiplas em locais perturbados. No caso 6, espécies que já existiam em algumas manchas antes da perturbação colonizam as outras manchas também. Os casos 5 e 6 devem resultar em uma homogeneização biótica, mas mostram padrões opostos em relação à diversidade beta dos conjuntos de espécies colonizadas. Nesse estudo, os autores particionaram a beta-diversidade em extinção e colonização ao longo de gradientes de perturbação, analisando separadamente a diversidade beta pós-perturbação e a diversidade beta dos subconjuntos de espécies que foram extintas localmente e que colonizaram recentemente os locais de estudo. Eles investigaram assembleias de espécies de vegetação rasteira em florestas na Finlândia, onde aplicaram experimentalmente incêndios florestais e colheitas de plantas com diferentes tratamentos. Foram medidos 3 tempos diferentes, antes do distúrbio, 2 anos após o distúrbio e 10 anos após o distúrbio. Os experimentos também com distúrbio foram queimado e não queimado para controle de fogo e mais 4 tipos de tratamentos com distintas intensidades de colheita. 1. Remoção total da vegetação. 2. Retenção de 10 metros cúbicos por hectare de vegetação. 3. Retenção de 50 metros cúbicos por hectare. E 4. Retenção total. Alfa e gama não diferiram nos transectos antes dos tratamentos, mas mudaram com fogo e colheita, como mostra na figura 1, quadros A e H. Os autores também descobriram que a diferença da diversidade beta foi indetectável através de um gradiente de intensidade de perturbação experimental, 2 anos após os tratamentos, como podemos ver na figura 2H. A partir desse resultado, podemos concluir que a perturbação não causou impacto na forma como as espécies se agrupam no espaço. No entanto, quando analisamos a diversidade beta de extinção e colonização, ou seja, diversidade beta dos conjuntos de espécies que foram extintas localmente e que colonizaram os locais, respectivamente, descobrimos que ambas foram significativamente menores nas áreas perturbadas do que nas áreas não perturbadas, como podemos ver na figura 3, quadros A e D.
Esses padrões indicam que a perturbação excluiu subconjuntos de espécies semelhantes nas parcelas, tornando as comunidades mais heterogêneas, como visto no caso simulado pelos autores, caso 2. Ao mesmo tempo, induziu a colonização espacialmente uniforme de novas espécies, fazendo com que as comunidades se homogeneizassem, como no caso 5. Consequentemente, os efeitos desses dois processos se anulam. Além disso, os autores mostraram que a diversidade beta diminuiu nas áreas queimadas em relação às não queimadas após 10 anos, como mostra na figura 2, caixa I. Esse padrão foi explicado pelo fato de que a colonização, especialmente uniforme, continuou a tornar as comunidades mais homogêneas ao longo do tempo, como mostra a figura 3, quadro E, indicando que nesse experimento a diversidade beta foi determinada pela dinâmica de extinção e colonização não aleatória. Além disso, que a importância relativa dos componentes de extinção e colonização da diversidade beta mudou com o tempo após a perturbação. A diversidade beta de extinção foi menor, ou seja, os conjuntos de espécies excluídos eram mais semelhantes entre si nos povoamentos queimados do que nos povoamentos não queimados durante os primeiros 2 anos após os tratamentos. Este resultado indica que o incêndio removeu de forma desproporcional as espécies regionalmente abundantes que comumente ocorriam nos povoamentos. Dessa forma, concluímos que a diversidade beta de extinção nos permite detectar extinções não aleatórias, onde temos a remoção de uma proporção maior de espécies abundantes regionalmente em comparação com espécies raras. A diversidade beta da colonização indicou que os habitats retidos poderiam de fato servir como refúgio, a partir do qual as espécies recolonizam as áreas perturbadas, fornecendo evidências dos benefícios de conservação dos fragmentos de retenção no nível da comunidade. Os conceitos de diversidade beta de extinção e colonização formam um elo útil entre os estudos de comunidade e de perturbação e dinâmicas ecológicas, principalmente naqueles em que se concentram as mudanças temporais.